Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Gabi, sou estudante do 10º semestre e último de enfermagem, sou estagiária na área e também sou mamãe solo do Bernardo, que tá quase completando 2 anos. O vídeo de hoje eu resolvi gravar porque muitas pessoas me pedem dicas a respeito disso e eu vim compartilhar minha experiência em campo de estágio com vocês. Então esse é um vídeo muito valioso para quem vai iniciar a área de estágio, seja em enfermagem, em medicina para fazer parte do internato, fisioterapia, nutrição, enfim, qualquer área da saúde que você tenha estágio obrigatório e não remunerado pela faculdade, supervisionado, esse vídeo é muito importante. Só para contextualizar vocês, a faculdade de enfermagem são 5 anos, são 10 semestres e eu tô no último deles. Em dezembro eu vou apresentar meu TCC e, se Deus quiser, eu já me formo. Mas eu comecei os meus estágios supervisionados com a presença do professor e obrigatório pela faculdade lá no 7º semestre, que foi no final do ano passado. Então nós fazíamos visitas técnicas com o acompanhamento do professor para auxiliar a gente. Mas eu comecei a fazer estágio muito antes disso. Eu comecei a fazer estágio afora, por fora da faculdade, lá no 1º semestre do curso. Então eu já tinha experiência com o paciente, tem até vídeo sobre isso aqui no canal, as dicas que eu dei para conseguir esses meus estágios por fora da faculdade, que eram estágios remunerados, não tinha nada a ver com a faculdade, mas os estágios que eu tô fazendo agora é pela faculdade e para ela, então eu não recebo nada, somente notas e conhecimento e dor de cabeça. Mas o estágio é uma parte muito importante do curso, acredito que uma das mais importantes, porque tem coisa que a gente vai aprender somente na prática, somente no dia a dia. Então tem coisas que, por mais que a faculdade tente ensinar, a gente só vai conseguir entender vivendo isso na pele e no dia a dia. Então esse meu ano inteiro foi somente de estágio, eu tenho algumas matérias para cumprir, porque eu sou gradista nessa faculdade, né? Eu tinha algumas matérias pendentes da minha faculdade anterior, que eu sou de transferência, mas no geral é somente estágio, então eu vou todos os dias de manhã, meu estágio é do período das 8 da manhã até o meio-dia e eu fico no campo. E na minha faculdade a gente passa por todos os campos de estágio. No 1º semestre eu já fiz maternidade, pediatria, já fiz UTI, saúde mental e psiquiatria, eu já fiz vários tipos de estágio e atualmente eu tô na clínica médica e clínica cirúrgica. Tô num hospital de enfermaria e de cuidados paliativos que tem sido, assim, muito rico de conhecimento. Tudo que eu posso extrair do estágio, eu extraio porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na minha vida profissional futuramente. Eu separei o vídeo por tópicos para ajudar vocês, então eu separei a parte de teoria, a parte de prática, de materiais, de condutas, e eu espero muito que esse vídeo ajude vocês a entrarem em campo de estágio se sentindo preparados, se sentindo prontos e com bastante tranquilidade de que vai dar tudo certo. Então vamos começar pela preparação teórica. Essa parte é muito importante porque tudo que a gente aprende ao longo do curso vai ser cobrado da gente em época de estágio. E muitas coisas que a gente aprende, às vezes, acabam passando batidas e a gente se esquece. Então é muito importante que a gente relembre de tudo isso. Procedimentos básicos, que são o papel do enfermeiro, tipo sondagem, punção, medicação, higiene da mão, que é muito importante, que eles cobram muito isso da gente no estágio, porque é uma coisa básica que muitas vezes a gente acaba esquecendo por ser tão básico, mas é de muita importância, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Também a gente tem que saber fazer exame físico, tabelas e escalas, por exemplo, de Fugulin, de Braden, de Morse, são tabelas muito importantes que a gente usa demais no dia a dia e vai fazer total diferença você conseguir se lembrar de tudo isso, então é muito importante que você faça uma revisão de tudo que você aprendeu ao longo do curso. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, eu sempre estudei muito dentro de casa e dentro da faculdade também. Então eu prestava muita atenção na aula, chegava em casa, revisava todo o conteúdo, fazia resumos, fazia atividades fazia questões que eu achava sobre concurso, do mesmo tema que eu tive em aula. Mas mesmo assim, quando chegou a época de estágio, eu me sentia muito nervosa, porque eu tinha medo de não dar conta, de esquecer de coisas que eram muito importantes, e por isso eu criei um material para me ajudar e eu vou disponibilizar eles para vocês. Eu criei esse daqui, que é o Manual de Sobrevivência ao Estágio de Enfermagem. Olha só que legal, esse daqui tá na versão física, mas eu disponibilizo ele também em PDF para vocês, para quem quiser adquirir. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. É só clicar e adquirir, tá bom? Por um valor simbólico.
Então isso daqui me ajudou demais. Tudo isso eu uso muito no estágio, tem aqui os dados sobre a autora. E esse material é todo revisado por 2 revisoras minhas, que são professoras da minha graduação. Aqui tem um pouquinho da minha história, aqui tem o sumário, tem bastante conteúdo. Aqui eu coloquei todos os parâmetros de sinais vitais, que é super importante, a gente usa muito. Também coloquei as escalas que a gente usa. São muitas e muitas páginas para vocês verem de conteúdos. E tudo isso eu uso muito no estágio, então eu fiz do tamanho que cabe no nosso bolso do jaleco para estar sempre à mão. Tudo que a gente precisa, a gente só buscar aqui. E como eu falei pra vocês, eu também já passei pelo campo de maternidade e pediatria juntamente com saúde da mulher. E pensando nesse campo, eu criei esse material, que é o Guia para a Enfermagem de Saúde da Mulher e do Recém-Nascido. Isso me ajudou muito no campo de estágio que eu precisei, que foi cobrado esse tema. Então ficou um material super completo, ficou bem legal mesmo. Também revisado por 2 professoras especialistas na área. Tem o sumário, tem muitas páginas de conteúdo, tem sobre diagnóstico gestacional. Ficou bem bonito e bem usual, olha só. Quantas informações ótimas e valiosas. Também vou disponibilizar na descrição do vídeo, quem quiser, quem tiver interesse, é só clicar no link para vocês saberem mais a respeito, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A minha sala inteira adquiriu esse material e todo mundo elogia bastante. Em segundo lugar, é muito importante que a gente revise protocolos e normas de segurança, principalmente NR32, sobre a gente não poder usar nenhum tipo de adereço, sobre os cuidados que nós devemos ter com o paciente e com nós mesmos para nós não nos colocarmos em risco. Então é muito importante que a gente tenha a paramentação correta, que a gente use os nossos EPIs para a gente não correr nenhum risco e para que também a gente não tome bronca no hospital, seja dos funcionários ou dos nossos preceptores de estágio. Eles cobram muito isso da gente, tem professores até que tiram nota se você chega com ornamentos, porque a gente já sabe que não pode. Tem regulamentação que frisa muito isso, então a gente precisa estar sempre atento e é de muita importância. Muita gente deixa isso pra lá, acha que é besteira, mas é muito importante. E outra coisa que é muito importante e a gente usa muito todos os dias é a anotação de enfermagem e todo o processo da SAI. Seja diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, enfim, tudo isso a gente usa muito todos os dias. Evolução a gente faz muito, pelo menos no meu campo a gente faz pelo menos 2 por dia, então isso ajuda bastante. Mas é importante que você saiba fazer, que você tenha pelo menos uma ideia antes de você entrar em campo, e eu também coloquei isso no material que eu tô disponibilizando para vocês, para quem quiser comprar. Também tem exemplos de evolução e anotação de enfermagem que a gente usa bastante. Agora vamos falar sobre a preparação prática, que era uma parte que eu estava super ansiosa para quando eu fui entrar no campo. É muito importante que você tenha o seu próprio material de bolso, que você tenha tudo certinho organizado. Eu levo meu material todo aqui nessa bolsinha de primeiros socorros e me ajuda bastante deixar todos os meus materiais concentrados somente aqui. Então eu ando pra lá e pra cá com essa bolsinha no hospital. Todos os hospitais que eu frequentei era permitido, tem hospitais que não permitem, então você vai precisar ver a regulamentação do hospital que você vai estar. Tem lugares que só aceitam se for bolsinha transparente, enfim, eu não tive problema com isso. Mas todos os meus materiais estão aqui. Eu levo estetoscópio, esfigmo, oxímetro, levo esses meus materiais que eu mostrei pra vocês. Levo máscara, levo álcool gel, levo touquinha cirúrgica, levo garrote, que eu tenho 2 tipos, levo canetas, porque, gente, caneta some, todo mundo vai tentar roubar as suas canetas. Também levo caneta permanente, porque a gente usa pra fazer anotação em sonda. Enfim, eu levo tudo que eu vou precisar pra não precisar ficar pegando emprestado ou ficar caçando no hospital. Eu deixo tudo aqui e aí nunca falta nada. E eu sou muito elogiada pelos professores por isso. Os professores pedem alguma coisa, ai Gabi, você tem tal coisa? Eu tenho, pode pegar emprestado, mas depois me devolve que tá com meu nome e eu vou cobrar. Não sei se isso serve pra todas as faculdades, mas a minha instituição, pelo menos, obriga a gente a usar roupa branca e tá sempre em dia com a nossa higiene. Então a roupa precisa estar limpinha. Eu comprei 3 pijamas cirúrgicos brancos, são 3 conjuntos. Eu também tenho algumas calças jeans brancas e algumas blusinhas manga longa brancas. Eu uso bastante. Eu geralmente uso 1 por dia ou no máximo 2 dias, porque eu coloco o jaleco por cima. O jaleco eu coloco todos os dias pra lavar. E jaleco eu tenho 4 aqui em casa, então eu faço rodízio entre eles. Eu coloco um pra lavar, uso o outro. Depois eu coloco pra lavar, uso mais um.
E assim, eu sempre tenho jaleco limpo, não sei se é tão necessário ter 4, mas pelo menos 2 você precisa ter. Porque em época de chuva, em época de tempo úmido, você não vai conseguir secar o seu jaleco, então meus professores eles tiram nota se você tá com o seu jaleco sujo, muito amassado, porque isso tem muito a ver com a postura do profissional, com a sua higiene, então também é muito cobrado. Também é de suma importância que você treine a sua postura profissional. Lembre-se, dentro do hospital você pode até ser estagiário, mas não é assim que vão te enxergar. O paciente, ele tá muito debilitado, tá confiando a vida dele a você, os cuidados dele a você. Então tem muita gente ao seu redor que tá contando com você e você precisa ter confiança no que você tá fazendo. É importante você treinar a postura corporal porque passa confiança, você ter propriedade no que você fala, então não vai falar o que você não sabe. Se algum paciente ou profissional te perguntar alguma coisa e você não souber responder, você precisa pesquisar, não fala o que você não sabe. Não passe informação que você não tem certeza, você tem que ter propriedade para falar. Então, e eles perguntam muito, é importante que você saiba o que você tá fazendo. Se você não sente confiança, seja sincero, demonstre a humildade e fala, eu não consigo, será que eu posso te observar fazendo e depois eu faço numa outra oportunidade? Porque você tá com vidas nas suas mãos, você não pode brincar de ser profissional da saúde, você não pode brincar de médico, brincar de enfermeiro, você não tá com bonecas na sua mão, você tá com o amor de alguém, com o filho de alguém, ou com a mãe, o pai de alguém. Aquele coração que está na sua mesa, ele ama e ele é amado. Então você precisa levar isso muito a sério, com muita responsabilidade. Você precisa saber como agir. E isso não é pressionando, não é pegando no psicológico de ninguém, a gente tem que ter consciência. Porque durante a graduação a gente estuda para passar nas provas, só que tudo fica ainda mais difícil quando a gente pensa que a gente não está estudando para passar numa prova, a gente está estudando para salvar vidas. A gente está estudando para dar uma nova chance para as pessoas, para elas se sentirem bem de novo. Então é muito importante que você leve isso a sério. Acho importante mencionar de novo sobre a higiene das mãos, que você tem que fazer em todos os momentos certos, que é antes de ter contato com o paciente, depois de ter contato com o paciente, antes e depois de qualquer procedimento, de encostar no paciente. Isso é muito importante para a sua segurança e para a segurança do paciente, para não ter nenhum tipo de contaminação cruzada, para não expor o paciente nem se expor, então isso é também muito importante. Tomar cuidado com os certos da medicação e com as metas internacionais de segurança ao paciente, que é garantido por lei, que você tem que tomar cuidado com a identificação do paciente, com a cirurgia segura, isso também é bastante importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre relacionamento e postura. O relacionamento que você vai ter com a sua equipe, com os seus colegas do curso, com seus colegas estagiários e com toda a equipe multidisciplinar do hospital é muito importante, porque é assim que vai todo mundo te enxergar. Então você tem que ter uma conversa, uma comunicação ativa. Você precisa saber se comunicar de forma não violenta e eles prestam atenção até no seu gesticular, porque isso tudo demonstra confiança. Você precisa saber ouvir e observar. Você vai aprender muito com os técnicos de enfermagem, com os enfermeiros, com os médicos, você vai aprender muito com toda a equipe. E você também vai chegar a aprender bastante com os pacientes, porque eles sempre têm histórias para contar que são muito boas. A gente adora ouvir a história dos pacientes. Então, seja humilde para você aprender. Tenha curiosidade, pergunte, tire suas dúvidas. Se alguém te perguntar algo que você não sabe responder, não inventa a resposta. Fala que você não sabe, pergunta, você pode me ensinar? Você pode me explicar? Eu fiquei com dúvida nisso aqui. Pergunte para o seu professor, tire suas dúvidas. Todo mundo gosta também de quem demonstra iniciativa, de quem toma a frente para fazer os procedimentos, para quem quer aprender, quem demonstra interesse, isso é muito importante. Mas você tem que se lembrar que lá você é estagiário. Então tem procedimentos que são de mais alta complexidade que às vezes os profissionais preferem que estagiários não façam. Então você tem que respeitar o limite que você tem como estagiário. A gente tá lá para aprender e acreditem, é o lugar que a gente mais vai aprender, porque é na prática que a gente vê como tudo realmente funciona. Então você precisa respeitar esse seu papel de estagiário, mas queira aprender. E também respeite se você não conseguir fazer naquele determinado momento. Agora vamos falar um pouquinho sobre organização pessoal. Gente, pra quem não sabe, eu era vegetariana há 11 anos.
E durante o campo de estágio, eu senti necessidade de voltar a me alimentar com determinadas carnes, principalmente carne branca, que foi só o que eu voltei a comer, porque eu não tinha tempo de me alimentar bem, principalmente durante o estágio mesmo. Eu tinha que comer algo rapidinho, então eu tava comendo besteira, não tava conseguindo me alimentar bem. Isso impactou diretamente na minha saúde física. Eu tava me sentindo muito mal, muito fraca, desenvolvi anemia. É claro que eu também tenho outros fatores, né? Eu sou mãe, eu amamento. Mas é muito importante que você se alimente bem e que você cuide de você. Você não pode perder a sua saúde para cuidar da saúde dos outros. Eles dependem de você. Então você precisa estar bem para oferecer o cuidado que eles precisam. Então, na noite anterior, você dorme bem, não fica mexendo no celular até tarde, estude, mas você tem o seu tempo de descanso e de lazer, que também é muito importante, você conseguir balancear as suas responsabilidades. Outra coisa que eu também acho bastante interessante é você ter um caderninho de estágio para você anotar os dados dos pacientes, anotar suas dúvidas para tirar depois ou para você estudar na sua casa ou para tirar com seus professores depois. Eu uso esse bloquinho aqui que também fui eu que fiz. Eu marco os dados dos pacientes, eu faço aqui a questão do exame físico. Aqui atrás eu faço toda a anotação. Depois eu passo pro prontuário do paciente, mas aqui eu uso como uma base. Isso daqui me ajudou bastante, me ajuda. Esse daqui é o segundo bloquinho que eu tô usando porque eu uso bastante ele. No primeiro semestre de estágio eu usei um desse aqui inteirinho, então me ajuda bastante. Eu gosto de deixar tudo anotadinho, eu gosto de ter registro de tudo porque é muito importante. Principalmente assim na área da saúde, que a gente anote tudo que a gente fizer, que a gente sempre deixe todo mundo ciente, principalmente quando a gente vai passar plantão. Então eu gosto bastante de ter um bloquinho e deixar tudo anotado. Uma coisa que a gente não dá muita atenção, mas que pesa demais, é o nosso emocional. Tem alguns campos que vão ser muito difíceis, que vai fazer com que a gente se sinta mal, com que a gente questione muitas coisas, com que a gente questione nossa própria fé. Eu acreditem, eu passei por isso, principalmente quando eu tava na UTI neurológica. Eu vi muitos pacientes evoluírem a óbito e isso mexeu bastante comigo. Minha professora veio conversar comigo, me encaminhando para um psicólogo. Também tem a psicopedagoga da minha faculdade, que eu cheguei a conversar bastante com ela, porque eu apresentei labilidade emocional nessa época. Foi bem difícil para mim, porque eu também tive um avô que ficou na UTI, depois ele acabou falecendo. Então, passar por tudo isso fez com que eu revivesse aquele luto. E foi bastante difícil mesmo. Mas conversando com muitos profissionais, eu percebi que muitas vezes o nosso papel não é curar o paciente. Muitas vezes a gente não tem tudo sob controle. Nós somos apenas instrumentos nessa profissão, é o que eu acredito. Então, muitas vezes o nosso papel é fornecer um conforto para o paciente, uma palavra carinhosa, uma palavra de esperança, para que a gente consiga mudar o dia dele. Pode ter certeza que eles nunca vão esquecer. Eu presenciei um caso no semestre passado, quando eu estava no setor de maternidade. Uma mãezinha chegou para fazer um ultrassom de rotina, estava tudo bem. O bebezinho dela estava chutando na noite anterior. E na hora do ultrassom, ele simplesmente não tinha mais batimentos. E eu vi o mundo daquela mãe caindo naquela hora. Ela estava desacompanhada, então ela precisava do meu apoio e eu só queria chorar junto com ela. Mas eu não podia demonstrar fraqueza porque ela estava contando comigo, com o meu apoio. Eu precisava mostrar força para ela. Mas depois que tudo isso passou, que ela se acalmou e que deu o meu horário do meu estágio, eu vim o caminho inteiro chorando, voltando pra minha casa, porque isso mexeu bastante comigo. Não tem como a gente não sentir, a gente nem pode se culpar por isso. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos empatia, nós temos as nossas próprias experiências pessoais que acabam tornando algumas coisas mais difíceis às vezes, mas tem muita gente contando com a gente. E lembre-se, você não precisa saber tudo. O estágio é justamente para você aprender, você colocar em prática o que você já sabe e aprender o que você não sabia. Pergunte, tire suas dúvidas, aproveite ao máximo essa oportunidade tão valiosa que você está tendo de descobrir o que é que você gosta e de colocar em prática. É muito diferente você fazer um procedimento num boneco de faculdade e depois ter a oportunidade de fazer num paciente. Tem muitas pessoas que não vão ter oportunidade de fazer isso, porque às vezes vão para outra área, mas é importante que você descubra o que você gosta durante o estágio, ou se você já sabe, melhor ainda. Eu cheguei no estágio sem gostar de muitas áreas, mas eu acabei me apaixonando durante o estágio. No 7º semestre, a gente teve visitas técnicas pra UPA, e eu falava, gente, eu não suporto urgência e emergência, e adivinhem, só adivinhem,
pelo que eu tô perdidamente apaixonada. Pois é. Seja bastante empático com o paciente. Seja muito atencioso. Escute o que ele tem para te falar. Muitas vezes o paciente não tem com quem conversar. Então ele vai estar te contando alguma história, escuta com atenção. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, mas dá um pouquinho de atenção pro paciente. Você não tem noção do quanto isso é importante para ele. Eu nunca vou esquecer do dia que eu tava internada na maternidade, depois que meu bebê tinha nascido, e eu tava com medo, eu tava com dor, eu tava com um corte enorme na minha barriga da cesárea, meu seio tava machucado da amamentação. Eu tava muito frágil, eu sou mãe solo, e chegou uma enfermeira, ficou um tempão conversando comigo, ela sentou na cama, ela conversou comigo, ela me contou a história dela, e eu nunca vou esquecer dessa enfermeira Luciana, que algum tempo depois eu tive a oportunidade de fazer estágio junto com ela e foi muito emocionante pra mim. E por último, mas não menos importante, confie na sua escolha, confie em você. Você nasceu pra cuidar, você nasceu pra tocar vidas e é isso que você tá fazendo. Essas são as dicas que eu dou pra vocês, elas foram muito importantes e fizeram toda a diferença no meu período de estágio. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente, que vocês se sintam preparados para passar por essa fase tão linda que é o estágio. E você, qual outra dica daria? Só comentar aqui embaixo que eu quero muito saber quais são as dicas de vocês. E se tiverem alguma dúvida também é só comentar que eu sempre respondo todos os comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido um momento proveitoso e de aprendizado, que o estágio de vocês seja maravilhoso, que vocês se tornem profissionais incríveis, porque se você tá vendo esse vídeo é porque você quer fazer a diferença na área, e é isso que a saúde precisa, de profissionais empenhados, responsáveis e carinhosos. Como eu falei pra vocês, eu vou disponibilizar todos os links dos meus materiais aqui embaixo. E tem vários tipos de materiais que eu disponibilizo. Tem o Manual de Sobrevivência ao Estágio, tem de saúde da mulher e do recém-nascido, tem de anatomia, farmacologia, tem bastante material para vocês explorarem e estudarem mais profundamente os temas. Também vou disponibilizar aqui embaixo na descrição os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me acompanhar por mais lugares. Aqui eu nem sempre apareço, mas no Instagram eu tô online todos os dias. No TikTok eu também posto alguns vídeos. Então, se você quiser fazer parte da minha vida, é só me acompanhar que eu vou gostar bastante. Comente o que você achou aqui do vídeo, deixe um joinha pra me incentivar. E é isso. Um beijo e até a próxima.